Perto do que nunca, Alex Teixeira marca a reunião que pode selar sua volta ao Vasco da Gama. A gente vai trazer as informações aqui sobre isso e vamos também analisar onde Alex Teixeira pode entrar nesse time do Vasco. E vamos falar também sobre as expectativas para reforço. Olha, o Maurício Souza fez uma revelação na entrevista coletiva que é muito importante para o futuro do Vasco da Gama sobre reforços. Então vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos entrando no ar, olha, no horário bem diferente do normal, hein, mas para você que assistir depois, você vai ver aí as informações do Vasco, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, nessa madruga, e para você que assistir também durante o dia, seja muito bem-vindo, e para você que tá chegando pela primeira vez, está conhecendo agora, eu sou o Léo, analista, também sou comentarista, apresentador desse canal, que você tem informação, opinião, análise, tudo alinhado para falar de Vasco da Gama. E olha, esquentou legal, meus amigos, esquentou, muita gente duvidava, mas Vasco e Alex Teixeira mais próximo do que nunca de uma volta. A informação dada em primeira mão vinha da galera do Papo na Colina, e o Papo da Colina mais uma vez com Juan de Lima, essa informação também foi dada pela galera do Portão 9, que Alex Teixeira vai se reunir com o Vasco para acertar detalhes, para entender o projeto, e a gente vai falar sobre isso a partir de agora. O jogador invadindo o vídeo aqui, né, só para atualizar vocês que Vasco e Alex Teixeira estão por detalhes, as conversas aí devem ser em cunho de contratuais e algumas coisas envolvendo o projeto mesmo, mas que a coisa andou, e Vasco e Alex Teixeira, após a chegada do Vasco no Rio de Janeiro, o próprio Carlos Brasil deve se reunir com o jogador, a questão do marketing também devem apresentar, e muito próximo. Pessoas já confirmam aí que Alex Teixeira e Vasco faltam mínimos detalhes para acertar a volta do cria da colina, Alex Teixeira, que estava no Besiktas. Continue aí no vídeo acompanhando as informações. Vai se reunir com o Vasco, informações que eu tive, inclusive eu passei no grupo, inclusive fique lá no grupo de membros, hein? Eu vou dar uma dica a vocês, se inscrevam no grupo de membros, porque a galera do grupo de membros viu que a gente falou lá às 9 horas da noite que o Vasco se reuniria com o Alex Teixeira, que a terça-feira seria um dia importante. E essa informação foi confirmada pela galera do Papo na Colina, também pela Emanuele Ribeira do GE, que Vasco e Alex Teixeira irão se reunir e que possivelmente na terça-feira a gente vai ter uma informação concreta, a volta do Alex Teixeira ou não. A camisa 7 está livre para ele jogar aí, né? Pode ser uma jogada de marketing. O Vasco, inclusive, deve apresentar projetos ao jogador, deve entender aquilo que o jogador quer, mas sabe de pessoas próximas que o jogador quer muito voltar ao Vasco da Gama. Isso é informação de pessoas que estão muito próximas do jogador, ele tem essa intenção e não tem essa oposição de questão financeira. Ele quer saber o projeto do Vasco da Gama. Inicialmente a informação que se dá é que esse contrato seria de 6 meses, porém podem ser prorrogáveis mais à frente. Quem vai fazer essa negociação é o Vasco da Gama. Nesse momento a 77 ainda não vai se envolver, mas deu aval positivo para uma possível contratação de Alex Teixeira. Alex Teixeira que vinha do Besiktas que jogou como meia mesmo, né, em alguns jogos jogou ali mais para um ponto, mas foi mesmo com meia de referência, e a ideia é utilizá-lo como um atacante. E muita gente vai perguntar, Léo, como jogá-lo como um atacante? Eu tenho uma ideia, né, e farei uma análise daqui a pouco como esse jogador se encaixaria no Vasco da Gama. Mas é importante falar que Alex Teixeira está muito próximo de voltar ao Vasco da Gama. Só um desentendimento aí em questão de projeto mesmo para que o jogador não viesse, mas há muita expectativa das pessoas próximas e pessoas dentro do Vasco e dizem que Alex Teixeira está próximo de voltar. Você está ansioso, torcedor? O que é que você acha? Daqui a pouco eu vou analisar aí onde ele poderia se encaixar e como ele jogaria de atacante. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu peço a você que está chegando pela primeira vez, está gostando do nosso canal, aqui com o canal de análise e de informação, dá essa moral, se inscreve aí, a gente está chegando a 6 mil inscritos e será um prazer tê-lo aqui como nosso inscrito. E olha, o Maurício Souza fez uma revelação importantíssima sobre reforços. O técnico, após a vitória contra a equipe do Criciúma, revelou que o Vasco conversa com uma gama de jogadores e que nos próximos dias, dentro das limitações que o Vasco tem hoje, o Vasco deve apresentar algumas situações, mas que o Vasco negocia. Como a gente já falou, o Vasco tem algumas negociações, o Vasco mira o setor ofensivo, mas se puder achar jogadores para jogar
tanto pelo lado direito, como também com um jogador para jogar como lateral esquerdo, o Vasco trará essas opções, porque precisa qualificar o seu elenco. E olha, vamos falar de Alex Teixeira, né? Muita gente perguntando, Léo, como é que ele vai jogar de atacante e tal, como é que a gente vai utilizá-lo como atacante? E eu tenho uma ideia, um time que joga aqui no Brasil, que é uma das referências do futebol brasileiro, pode demonstrar isso. O Palmeiras, que joga com o Rony como um falso 9. O posicionamento do Rony pode ser o mesmo posicionamento que o Alex Teixeira pode fazer no Vasco. Obviamente que vai depender da sua questão física, de como ele vai chegar ao Vasco e de como ele vai estar preparado. Mas como eu sempre digo, o Alex Teixeira ele não será um jogador de ponta, até porque ele não tem a mesma intensidade que Figueiredo e o próprio Peck ou até o mesmo Eric tem de recompor. Ele não é um jogador de recomposição, mas acredito que ele pode e sim ser um jogador importante nessa questão. Como o Rony faz no Palmeiras, um falso 9, que às vezes alterna de posição com os pontas, que dá espaço para os meias subirem também, alternando com o Nenê entre a armação e também o falso 9. Acredito que esse seria a melhor conjectura para que o Alex Teixeira se encaixasse nesse time do Vasco. Acredito também que ele pode ser um jogador de armação, mas aí eu acho difícil, né? Até porque o próprio Nenê tá aí, o Palácios também, o Sarrafiori chegando, não acredito que eles tirariam o Nenê, mas o Nenê também pode jogar como falso 9. Eu acho que dá para fazer essa dobradinha com duas referências, ele até um pouco mais com vigor físico, o cara que até meu amigo aí do Scout Vasco trouxe essa informação, um jogador que se movimenta bastante pelos seus mapas de calor, mas é um jogador interessante e que pode fazer o Vasco aí dar um salto de qualidade. Eu acho que Alex Teixeira é um plus para o Vasco, é um jogador que vem a nível Europa e que pode muito bem sim jogar como atacante, mas como eu falei, como falso 9, um cara que vai alternando aí entre o meio, entre a ponta, entre o extremo, sem muitas obrigações de defender e ser um cara aí como referência para o Vasco no ataque. Eu quero sua opinião aqui embaixo. O que é que você está achando? Alex Teixeira pode se encaixar como atacante? Não pode? Deixe sua opinião, que a gente vai estar aí batendo papo com vocês. E desde já eu já agradeço a audiência do nosso pré-jogo, a audiência da nossa live. Hoje tem live resenha, a gente vai falar muito de Alex Teixeira, vamos falar muito de como o Vasco pode jogar, vamos falar muito da campanha do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu já espero vocês para a gente bater um papo a partir das 19h45. Muito obrigado, aquele abraço. Foi um vídeo um pouco mais curto do normal que a gente faz, mas a gente deu para trazer essas informações aí e em breve a gente volta falando mais de Vasco da Gama. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!